Olá, meus queridos amigos, espero que todos estejam muito bem, debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma pergunta com você. Tem passado no meu coração e talvez no seu também. Não seria fácil para Deus, sendo Ele todo-poderoso, esmagar o mal? Simplesmente destruir Satanás como se fosse uma mosca? É claro que sim, Deus é super poderoso, mas preste bem atenção nessa frase. Deus não luta contra o mal com seus superpoderes. Preste bem atenção. Deus, sendo todo-poderoso, poderia facilmente destruir o mal. É bem verdade. Mas sua ação é guiada por um propósito santo de comunhão. Deus criou o ser humano, dando-lhe a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Deus não queria um robô programado para amar. Isto é antes da queda, é claro. Adão e Eva possuíam um poder de decisão pura, sem a corrupção do pecado. Mas ao escolherem o mal, perderam a liberdade total de escolha, sendo agora influenciados pelo pecado, como descrito em Romano. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado afetou a humanidade, limitando a liberdade que antes possuíam, de saber claramente, visivelmente, sem qualquer limitação, a escolher o bem em vez do mal. Entendemos que, após a queda, a humanidade realmente perdeu completamente sua capacidade de escolher entre o bem e o mal novamente. E também a liberdade plena que existia antes do pecado. Essa liberdade é obscurecida com limitações do pecado em tomar qualquer decisão que leva a escolher a vontade divina. Como afirmado em Efésios, estáveis mortos em vossos delitos e pecado, dos quais antes, outrora, conforme o curso desse mundo. A humanidade é influenciada por forças externas como a tentação e o pecado. Isso nos dá um entendimento da nossa cosmovisão terrena, afetando as escolhas que fazemos. Não vemos e não tomamos decisões claras. Na verdade, estamos mortos, seres moribundos, zumbis, Walking Dead, como o filme. Por isso precisamos de Cristo, para retirarmos as vendas que nos atrapalham a enxergar a verdade. Como o filme de Matrix, precisamos da pílula, da verdade, que é Jesus. Mas continuando, Deus, sendo misericordioso, bondoso e longânimo, como diz na epístola de Pedro, Ele não age com seus superpoderes para forçar as pessoas a tomarem decisões certas. Ao contrário, Ele oferece graça e oportunidade para a salvação a todos. Ele não programa o ser humano como uma máquina pronta para obedecer sem questionar, dá liberdade controlada para decidir por ele. Sua paciência e misericórdia são uma expressão de sua bondade, mas também há um limite. Em momentos como o de Noé, como o de Sodoma e Gomorra, mas não é no caso, quando a corrupção era extrema, Deus estabeleceu um limite. Está lá em Gênesis, capítulo 6. Ele nos fala o seguinte, que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Após esse ponto, Deus disse, basta, e o juízo veio. Isso nos mostra que, embora Deus ofereça oportunidades para o arrependimento, existe um momento em que Ele diz basta e o julgamento se torna inevitável. Nesse sentido, meu querido, temos que considerar que o sofrimento eterno daqueles que não aproveitaram a graça e a misericórdia oferecida por Deus, como acontecerá no futuro. Por exemplo, como o rico e Lázaro no Evangelho de Lucas, que após sua morte percebeu a gravidade de suas escolhas. Muitos no futuro, no inferno, se arrependerão, como o homem rico, mas será tarde demais. Se lamentarão das oportunidades que desperdiçaram. Por exemplo, quantas vezes muitas pessoas passaram por uma igreja ou pela palavra de alguém. Por exemplo, ele, o rico, não podia mais mudar sua sorte e pediu para Abraão que mandasse alguém para advertir os seus irmãos, como se fosse possível. Abraão disse que eles tinham os profetas, que é a palavra de Deus que temos hoje. Esse sofrimento no inferno não é apenas físico, mas também o sofrimento do arrependimento tardio, a dor de saber que as oportunidades foram dadas, mas ignoradas. Portanto, vamos lá, o que podemos tirar de tudo isso? É a urgência de buscar a Deus enquanto há tempo.
Deus é justo, mas também é paciente e misericordioso. Ele nos dá chances de transformação e arrependimento, mas há um limite e a escolha é nossa. Como está escrito na carta de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O tempo de agir é hoje. Não adiemos a nossa decisão por Deus. Deus o abençoe, meu querido.